Jerusalém, a cidade que melhor demonstra o homem a caminhar com Deus ou Deus a caminhar com o homem. Nem sempre na mesma direção, nem sempre de acordo e muitas vezes nem sempre de mãos dadas. Jerusalém, a cidade santa, mas um covil de charlatões e um antro de superstição. Jerusalém, aquela que é o troféu dos impérios, mas não tem qualquer significado estratégico. Jerusalém cosmopolita, mas é tão sectária que cada um pensa que Jerusalém é sua. Mas o paradoxo de Jerusalém é que se ela não é de ninguém, ela é mesmo de todos nós. Ao longo da história, impérios e cidades foram fundadas ou conquistadas pela vontade, força e obstinação de uma só pessoa. E foram as decisões do rei David que transformaram Jerusalém, a pequena cidadela do igualmente pequeno reino de Judá, num ícone do transcendental e divino. O tanque de Siloé é mencionado diversas vezes na Bíblia, por exemplo, nos capítulos 8 e 22 do livro de Isaías, ou seja, no Antigo Testamento, bem como um episódio notável na vida de Jesus Cristo, que surge no Evangelho de João quando menciona Jesus a curar um homem cego de nascença. Passamos ao lado do chamado Campo de Sangue, local onde Judas Iscariotes se terá enforcado, esmagado pela culpa de ter traído Jesus Cristo, corrompido pelas agora ínfames 30 moedas de prata. E vemos os antigos registros arqueológicos da cidade de David, a Jerusalém original, tantas vezes destruída e reconstruída, tantas vezes deitada ao chão e depois elevada aos céus, que desafia a nossa própria lógica de sobrevivência e nos fará questionar que força sustém esta cidade. Jerusalém deixou de ser apenas cidade na terra, mas transpôs o mundo físico e passou a ser capital do céu. Nós estamos no Getsemane. A igreja tem 3 nomes: Getsemane, Igreja das Nações e também nós temos Igreja da Agonia. Nós precisamos entender que estes portões aqui, que são chamados portões de ouro, é por onde Jesus entrava para ir ao templo de Jerusalém. E toda esta região que nós estamos aqui eram repletas de oliveiras, como esta que vocês estão vendo aqui à nossa frente. Aqui existia uma fazenda, onde essa fazenda produzia o óleo puro para o templo. Daí vem o nome Getsemane, que quer dizer prensa de azeite. Nós precisamos entender que Jesus, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele sabe tudo, Ele sabe o que vai acontecer. Mas para que esse Deus ficasse mais fácil de ser entendido por todos nós, Ele se transformou em humano. De humano para humano a gente pode conversar. Mas nos momentos finais de Jesus, Ele sabe o que vai acontecer, Ele entra em um conflito. Esse conflito é tão grande entre o homem e o Deus que ele não quer mais ir embora da terra. Aquele conflito vai fazer com que ele sue sangue. Aonde ele vai suar sangue? Dentro da igreja nós vamos ver uma pedra. E naquela pedra Jesus suou sangue. No momento que Jesus teve esse estresse, esse conflito, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Seja feita a vossa vontade e não a minha. Ele se entrega e ele desce
e vai para os aposentos dele. Onde era o aposento dele? Numa gruta, onde ficava a prensa, daí vem o nome da igreja, prensa de azeite, e para lá nós vamos daqui a pouquinho. Outro nome também, a igreja leva o nome de Igreja das Nações. 12 países, entre eles Brasil, Portugal, Estados Unidos, Canadá, França, contribuíram com a construção da igreja. Daí ela leva o nome Igreja das Nações. E a agonia é óbvio, é onde o Senhor teve agonia. Na sequência, Jesus vai para os seus aposentos, que é um pouquinho mais ao lado, e lá é onde ele vai ser traído por Judas Iscariote. Nós estamos agora em frente a uma das oliveiras mais antigas da Terra Santa. É bem provável que essas oliveiras elas tenham sentido o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Mas as pessoas perguntem, quantos anos tem esta oliveira? E a minha resposta vai ser, eu não sei. Como que você não sabe, Samuel? Muito simples. A oliveira, ela não cria um anel. Se ela não cria um anel, eu não tenho como determinar a data. Mas nós podemos fazer uma comparação. Você está vendo aquela primeira árvore ali? Primeira oliveira? Aquela oliveira, ela foi plantada em 1964. O Papa Paulo VI vem à Terra Santa para fazer um acordo de paz entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica. As duas igrejas não se falavam. A Ortodoxa e a Católica estavam de mal desde 1504. Em 1964 vai ser feito o acordo de paz e vai ser plantado aquela árvore ali. 50 anos se passaram. Papa Francisco vem à Terra Santa e vai ratificar aquele acordo, plantando esta daqui em 2014. Então, se fizermos uma comparação, 2014, 1964, e devido ao diâmetro da oliveira, pelo diâmetro eu vou saber que é uma igreja milenar, quem sabe 1000 anos, 2000 anos, e é bem provável que essa oliveira sim tenha sentido o sofrimento de Jesus. Jesus Cristo estava numa encruzilhada. Ou suportava o sofrimento que ele mesmo sabia que iria ter em cima dos seus ombros, ou abdicava, desistia de tudo e o cristianismo nem chegaria a nascer. Um turbilhão de pensamentos e emoções assaltam a sua mente, num momento definitivo para a religião cristã. E como se não bastasse, é um dos seus discípulos mais próximos que o trai, vendendo-se a troco de um punhado de moedas de prata. Estamos num dos lugares mais simbólicos de Jerusalém e, obviamente, do cristianismo, neste caso. De acordo com a tradição, foi naquela pedra onde Jesus, em agonia, devido à sua iminente prisão, acabou por sangrar, suar sangue. Tal era o sofrimento que ele sentia. E algo que, obviamente, tem que nos comover, porque também nós, em algum momento, sentimos a agonia e a pressão do sofrimento. Mas para aquele que veio transformar o mundo, este foi o momento em que Jesus, Filho de Deus, se mostrou realmente tão homem como qualquer outro homem. É aqui no Getsemane, que significa a prensa do azeite, que Jesus faz a sua escolha definitiva em cumprir com um plano que lhe trazia sofrimento e a nós salvação.
Estamos em Jerusalém, cidade da terra e ao mesmo tempo reino dos céus. E acontecimentos que vão ecoar na história da humanidade estão a suceder-se a um ritmo acelerado. Em breve, uma crucificação vai fazer estremecer o mundo. Como eu falei anteriormente, ali em cima na igreja do Getsemane, isso aqui era tudo uma grande fazenda. Esta fazenda, vamos entrando aqui, nós vamos entrar num local, hoje ficou separado, na época era um único local, onde você tem uma gruta. É nesta gruta que Jesus costumava dormir. Na fazenda, você tinha um local fechado e lá em cima era a plantação. Aqui ficavam as prensas de azeite. É aqui onde Jesus vai fazer seu último milagre, quando Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado Neco, e Jesus cola a orelha dele dizendo que não quer violência. E é aqui que ele vai receber o beijo da traição de Judas. Vamos entrar na igreja, que hoje se chama Gruta da Agonia. Estou vendo que está tendo uma missa lá. Então não tem problema, a gente vai entrando sem atrapalhar. Para Judas Iscariotes, o tempo acabava e a traição não demorou em atormentá-lo. Nas palavras do poema de William Blaine, de 1906, 30 moedas de prata queimavam o cérebro do traidor. 30 moedas de prata. Oh, é um ganho infernal! Eu pequei e traí o inocente. Chorava ele com uma respiração febril, enquanto as atirou ao chão do templo e correu para a morte como um louco. Eu diria que 30 moedas de prata era o preço de comprar um Judas. Hoje, há quem se venda ainda mais barato. Nós estamos em uma igreja, onde é uma igreja original bizantina, onde ela venera que Maria, mãe de Jesus, foi enterrada aqui. Ocorre que esta tradição da igreja ortodoxa é uma tradição muito anterior à igreja católica. A igreja católica, o dogma de Maria só foi anunciado pelo Papa a partir de 1950, quando a Igreja decide que o dogma de Maria é que ela subiu de corpo e alma, enquanto que esta igreja já existia anteriormente. Ali eu tenho uma imagem, veio aqui para vocês verem, estão vendo aquela imagem? Aquela imagem veio do Egito. Se chama Maria de Jerusalém. Essa imagem é o ícone mais famoso de Jerusalém. Como vocês podem ver, essa igreja foi toda esculpida na pedra, por isso que ela não foi destruída pelos conquistadores, já que a maior parte das igrejas foram destruídas pelos conquistadores. Esta igreja hoje, ela pertence a 3 instituições: aos etíopes, aos coptas e aos ortodoxos. Os 3 têm a mesma tradição. A veneração a Maria sempre será um divisor de águas no cristianismo e não tem nada a ver com o respeito e importância que teve a mãe de Jesus, mas nas palavras do próprio, quando questionado por alguém no Evangelho de Mateus: "Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos?", perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: "Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe."
O Monte das Oliveiras é uma testemunha quase omnipresente da história de Jerusalém, protagonista de várias passagens da Bíblia, local sagrado de sepultamento para judeus e cenário de guerras com os árabes. A primeira menção ao Monte das Oliveiras aparece na Bíblia, diversos momentos das Escrituras, como a última oração de Jesus, a sua detenção e o seu mais famoso sermão, tiveram como cenário o Monte das Oliveiras. Dado o significado do lugar, o monte está cheio de igrejas que lembram todas essas passagens, até porque a última semana da vida de Jesus em Jerusalém está intimamente ligada ao Monte das Oliveiras. Foi aqui que chorou sobre Jerusalém, prevendo a sua destruição. Foi aqui que foi preso após a última ceia e, finalmente, foi no Monte das Oliveiras que Jesus ascendeu ao céu. Nós estamos no Monte das Oliveiras. Jesus, quando desce o Monte das Oliveiras, ao chegar nesta localização, ele vê o templo e sente que não vai ficar pedra sobre pedra. Por isso, Jesus chora ao ver Jerusalém. Se você olhar esta igreja, o arquiteto Antônio Baluzzi, ele fez em forma de lágrima, para lembrar aquela passagem quando Jesus chora ao ver Jerusalém. Dentro da igreja você vai ver uma galinha segurando seus pintinhos. Os pintinhos representam a nós e a galinha é Jesus. Jesus quis proteger Jerusalém, mas Jerusalém não quis a sua proteção, preferiu matar o Filho de Deus. Jerusalém, Jerusalém, aquela que mata os seus profetas. De tal forma, a cidade tem uma ligação a Deus e ao povo que Jesus clama, a poucos dias da sua crucificação, um quase rogo ao arrependimento da cidade. E citando Mateus 23, ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como galinhas acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Jerusalém tinha tido mais do que muitas oportunidades para se arrepender e conhecer o tempo da graça de Deus, mas, infelizmente, continuava orgulhosamente rebelde. Com tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, mas ainda assim ela mantinha-se indiferente e hipócrita, com a mania de que era a herdeira do céu, mas verdadeiramente longe de Deus. Jesus Cristo observava a indiferença e a frieza do povo de Jerusalém e, por isso, durante a sua passagem pela cidade, recordou-lhes a falsa religiosidade, a morte dos profetas que lhe tinham sido enviados e o apedrejar dos mensageiros de Deus. Porque não quisestes e não conhecestes o tempo da graça,
Dias virão em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e estreitarão de todas as bandas. Eles te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus, ainda assim, orava pelo arrependimento e volta de Jerusalém para o verdadeiro Deus. Infelizmente, nunca tal aconteceu, nem no tempo de Jesus, nem agora.